Boas tardes, boas noites, dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é a história espiritual do planeta Terra, com vista sempre nas programações e planejamentos do próprio Cristo em relação ao desenvolvimento da humanidade. E numa visão muito peculiar, ele demonstra, Emmanuel coloca as causas que tiveram como consequência os desdobramentos da nossa história acadêmica, né? Como conhecemos aqui. Na última reunião nós tivemos a leitura do final da Idade Média, em que aqui entendida a Idade Média desde a queda do Império Romano, do Ocidente, até, com a invasão de Roma, né, até 1500 aproximadamente. Essa é a Idade Média. A Idade Média se divide em duas partes, didaticamente. A primeira parte, que é chamada Alta Idade Média, que é até o século XI, e a Baixa Idade Média até o século XV, né? Qual é a diferença? Que na Alta Idade Média predominam os meios, os meios de produção, o modo de produção medieval, que é a exploração agrária, a exploração da terra, né? Os servos, toda uma forma de sobrevivência de um feudo. Então a unidade básica é um feudo com o senhor feudal, que é o dono do castelo e da região. Depois tem os vassalos, que são os seus, aquilo que comporia, entre aspas, a corte local, e os servos, né? Os servos são aqueles camponeses que prestam subserviência direto ao senhor feudal, através de todos os meios de produção da terra, né? Desde o uso dos equipamentos do senhor feudal, a obrigação de dar parte da colheita a esse senhor feudal e, inclusive, se submeter quase que dando direitos de vida e morte sobre os seus servos, né? A gente até caracteriza isso, a história, como talha, banalidade e corvéia. Essa é a Alta Idade Média, né? A partir do século XI, com a tentativa da liberação de Jerusalém, né, dos turcos, então formam-se as cruzadas, que para chegar da Europa até Jerusalém restabelece forçadamente a ligação entre as cidades, ressurgindo atividades de comércio, de circulação, começando a quebrar esse vínculo demasiado à terra. Por isso que se chama Baixa Idade Média, que prepara para o Renascimento a partir de 1500. Né? Então estamos nesse trecho da Baixa Idade Média, né? Século XI em diante, em que são descritas aqui bem superficialmente as cruzadas, né? Nesse período, vários espíritos superiores reencarnam tanto dentro da Igreja Católica quanto fora da Igreja, né? De uma forma mais popular, né? São os líderes populares. Esse paralelismo faz com que a presença dos propósitos do Cristo tente atuar nas instituições e fora delas, né? Destacando-se aqui a figura de São Luís, né, que era o Luís IX, rei da França. Se destaca aqui também Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, exerce um papel interessante, né, de dinamismo, de atuação, ao renegar a riqueza do pai, ao reconstruir a igreja a partir de ruínas, igreja local, a partir do enfrentamento
com o próprio Papa para fazer com que seus seguidores sejam reconhecidos pela Igreja Católica e também, inclusive, na guerra com os árabes, indo tentar uma conciliação com o próprio sultão, né, para poder manter não acabar com a guerra, mas que pudesse haver um convívio entre árabes e europeus em Jerusalém e em todas as regiões ali que vinham sendo ocupadas desde os séculos VII e VIII, né? Então eu vou ler o último parágrafo bem rapidinho, só para a gente ter uma liga aqui. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais, com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que rege o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. E hoje começamos o trecho inédito, né? Pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. A Europa era ignorante, né? Quem salvou, em parte, a intelectualidade da Europa foram justamente os árabes invasores. Eles detinham uma cultura muito maior do que os europeus, né? Aliás, são deles os primeiros conceitos de biblioteca pública, universidade pública, hospital público, né? E traziam de suas regiões conhecimentos que nos acompanham até hoje. A nossa matemática, os algarismos, al aí né, o prefixo que designa a origem árabe, né? Os azulejos, né? Álcool e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia, na Europa não havia relógio, né? Porque quem vive no campo não está preocupado com a hora, o minuto, o segundo, ele está preocupado com o clima. Então, para ele, a sua atividade rural é dada pelo começo do dia, pelo sol, né? A hora que o sol nasce. Então, esses relógios europeus eram precários, relógio de praça de sol, essas coisas. Já os árabes não. Eles tinham relógios, né, mecânicos que, obviamente, né, que mediam até segundos, né? Para eles era muito importante essa questão da velocidade, inclusive a arte, né? E essa questão do vidro, né? Porque a sua origem era o deserto. O deserto
areia, né? E faz um frio razoável. Então era comum fazer fogueiras, né? É comum fazer fogueiras no deserto. E o fruto dessas fogueiras, a hora que se apaga, embaixo, é que surge o vidro. Por que que é o vidro? Porque ele é a fusão da areia, que é sílica, né? Então eles, a partir daí, né, desenvolveram técnicas de fabricação de vidro, de uma série de avanços que a Europa desconhecia, né? Continuando Emmanuel aqui. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. Temos aqui, né, um filme muito conhecido, O Nome da Rosa, que exemplifica isso, né? Que os mosteiros eram locais em que se preservavam os livros, as bibliotecas, né? Eram bibliotecas, diríamos assim, oficiais. A sua maioria de monges, padres, né? Eles transcreviam os livros que sobraram lá, que eles pegaram já da antiga Grécia, né? Aqueles que sobraram da biblioteca de Alexandria, aquelas informações gregas, né? E eles copiavam, mas eles eram analfabetos. Eles desenhavam as letras, eles não entendiam o que estava escrito, eles simplesmente reproduziam, né? Sem conhecer, tal grau de ignorância do europeu médio à época. E tudo isso fechado nos mosteiros. Tudo, como a gente comentou, as primeiras universidades tiveram origem com os árabes, né? Por quê? Porque a igreja exercia um papel ferrenho já nesta época, né? Aliás, as duas únicas instituições que atravessaram todos os séculos e chegaram até nós hoje, século XXI, foram o direito romano e a Igreja Católica. Todas as outras instituições, de uma forma ou de outra, já se transformaram. Agora, esses dois conceitos atravessaram toda a história desde a Antiguidade Romana. Continua, Emmanuel. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia, então senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Então, o que a igreja fazia? A igreja não deixava a ciência andar, né? A ciência se escondia atrás do que a gente chama de alquimia, né? Das transformações, era aquele folclore todo, né? O corpo humano, ele era inviolável, você não podia fazer estudos sobre o corpo, dilacerar, pesquisar e etc. Estudo na Idade Média, a partir do Renascimento isso muda, né? E com isso, o que existiam eram justamente essas crenças, superstições, sempre sob o temor da igreja, né? A igreja, através da Inquisição, controlava absolutamente tudo. Inclusive esses líderes religiosos que pensavam um pouco diferente da própria igreja. Como nós comentamos aqui dos cátaros, né? Que eram seitas reencarnacionistas e com reconhecimento da comunicação dos mortos, mas eram tidos como os hereges, os valdenses. E essas seitas, assim como outras menores, acabaram sendo extintas por força da Inquisição
dentro da ideia das cruzadas, né? Muitas delas, alguns membros sobreviveram e prepararam, já no final da Idade Média, o que seria o protestantismo, né? Mas eles se reuniam em florestas, eles tinham todo um cuidado para não serem pegos pela Inquisição, pois saberiam que era uma questão final. E com isso, todo o conhecimento ficava, né, de teologia, de ciência. Só para a gente ter uma ideia, filosofia, existe a filosofia dos gregos, né? A filosofia grega, Aristóteles, Platão, e depois, com a advinda do Cristo, né, a partir de Paulo, nós temos o cristianismo, né? Dentro desse período de Idade Média, surgiram basicamente só duas correntes de pensamentos, que era de Santo Agostinho, combinado com a filosofia grega de Platão e Sócrates, né? E a outra que era de Tomás de Aquino, embasado também no outro grego, que era Aristóteles. Então, nós temos o pensamento aristotélico tomista e o platônico agostiniano, ou vice-versa, como queiram. Mas são dois paralelos, porém, todos eles dentro da filosofia cristã. Eram formas de interpretar, de combinar os conhecimentos gregos, a filosofia grega com os ensinamentos do catolicismo, né? Isso tudo rompe a partir do Renascimento, né? Aí já entram outros questionamentos, Renascimento aqui a partir de 1500, né? Com outras ideias. Antes de 1500 isso já está bem efervescente. E aqui começa, né, Emmanuel, ele vai e volta um pouquinho, ele já fala do Renascimento, depois ele volta um pouquinho, e vamos lá o que ele está nos apontando. Renascimento. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Eu fico imaginando o que um espírito deve ter feito aqui na Terra para merecer um elogio de Emmanuel, né? Tal a vida que ele levou aqui, bem expressiva em todos os pontos. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, maxime no capítulo da medicina, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções em voga, com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidavam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então, comentário sobre o que ele colocou de medicina, até já no início do Renascimento, né, todos os conhecimentos de medicina eram aqueles gregos, né, todos eles. Tudo que se falava era de Galeno, eram todas informações da Grécia, porque não tinha mais base para se estudar durante todos esses séculos seguintes, né? E o corpo sendo inviolável, não tinha como haver algum estudo nesse sentido, né? Nós vamos comentar depois de uma figura muito interessante chamada Miguel Servet, que descobriu a relação entre o sistema circulatório e o pulmonar. Isso foi já no século XVI, né? Mas justamente, e mesmo assim ele acabou sendo queimado na fogueira. E a arquitetura, né?
todo o conhecimento estava nos templos, nas pedras, nas igrejas, nos monastérios, né? Não havia esse conceito de publicidade, divulgação da informação. Se alguém quisesse estudar, tinha que estar vinculado à Igreja Católica. Vamos até mais longe, né? Quiser estudar, não só, mas se quiser ter 3 refeições por dia regulares, se filia à Igreja Católica, né? Porque vivendo como um comum, não detendo nenhum meio de produção próprio, estava à mercê das ocorrências, né, das circunstâncias. E nada lhe garantia a alimentação diária, que dirá continuada, a menos que você participasse, né, ou da nobreza, né, ou da igreja, porque aí existia essa garantia, né? Então muitos se vinculavam a essas instituições para garantir a própria sobrevivência, e não necessariamente por vocação. Puxa, voou nosso tempo, né? Eu vou só fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão na orquestra, no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza o Estatuto de Oxford, limitando os poderes do rei Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. O preparo para a divisão dos 3 poderes, tá? A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Muito bem. Na semana que vem nós continuamos esse capítulo, né, que é muito interessante, inclusive nos alenta em relação às ocorrências presentes, né, sempre com a mente de que o Cristo está no leme. Prazer em revê-los, até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, gozando de paz e harmonia entre os seus familiares. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós iniciamos nessa palestra doutrinária uma série longa de estudos sobre um tema tratado por Kardec na Revista Espírita em setembro de 1864, né? E
Ele começa com um relato de alguns fatos ocorridos e depois os desdobramentos e as explicações desses fatos sobre a ótica da doutrina espírita. E o assunto é deveras curioso, e é por isso que a gente está trazendo ele, e leva em consideração uma série de fatos que a gente ouve dizer que funciona, que a gente sabe algumas vezes que dá certo, mas que a gente não parece não ter base científica sobre isso. E na medida em que a gente não tem base científica sobre isso, a gente desdenha, dá pouca importância, não acredita, ou se acredita, acredita de forma titubeante. Nesse estudo que nós vamos levar a efeito, nós vamos aprofundar um pouco esses temas para que a gente tenha certeza da influência da música sobre os criminosos, os loucos e os idiotas, que é o título desse texto de Kardec, Influência da Música sobre os Criminosos, os Loucos e os Idiotas. O texto da Revista Espírita começa assim: a revista musical do Ciel, de 21 de junho de 1864, trazia o artigo seguinte: sob o título de Um órfão sob ferrolhos, o senhor de Pontcollan acaba de publicar excelente notícia em favor de uma boa causa. Parece que o diretor de uma casa de detenção concebeu a engenhosa ideia de fazer a música penetrar nas celas dos condenados. Compreendeu que seu dever não era apenas punir, mas corrigir. Então a gente já começa com uma observação interessante nesse primeiro parágrafo, né? Normalmente a gente imagina que nesses locais de cárcere, né, onde as pessoas estão cumprindo pena por ter cometido algum delito ou algum crime, que só existem trevas e só existem pessoas mal intencionadas, que só existem pessoas que de alguma forma estão ligadas ao crime ou à delinquência ou à falta de caráter, né? Mas pelo que você pode observar desse primeiro parágrafo, o diretor dessa casa de detenção compreendeu que o seu dever não era apenas punir, mas corrigir. Haverá tempo em que essas casas de detenção serão casas de correção, né? Onde a gente, por mais hediondo que seja o crime cometido pelas pessoas, a gente vai alimentar a esperança de que algum dia, se não na encarnação presente, mas numa encarnação futura, aquele espírito vai se tornar um espírito melhor. E pensando numa correção não imediata, não numa correção de alguns anos ou de alguns meses ou de algumas décadas, mas numa correção gradativa, constante, baseada no progresso moral e espiritual daquele ser, que nós vamos conseguir reeducá-lo e reintegrá-lo ao convívio social. Se não no decorrer daquela encarnação que ele está vivendo, pelo menos nós vamos dar início a um trabalho que vai ter sequência nas encarnações posteriores. E é assim que a certeza das reencarnações sucessivas, ela nos dá mais convicção para fazer um trabalho que às vezes a gente tem a desesperança do imediatismo, né, o desespero do imediatismo de querer resolver um problema que deve levar talvez mais de uma encarnação para ser resolvido em alguns poucos minutos ou em alguns poucos anos. Continuando a leitura. Para agir com certeza sobre o caráter do prisioneiro, magoado pelo castigo, foi direto à música. Começou por criar uma escola de canto,
Os detentos, que se haviam distinguido por sua boa conduta, consideravam como uma recompensa fazer parte desse orfeão. O penitenciário, assim, se achava transformado. Entre cerca de 1.000 prisioneiros, escolheram 100, que foram chamados a participar dos primeiros ensaios. O efeito foi muito grande sobre o moral desses infelizes. Uma infração dos regulamentos podia afastá-los da escola. Eles se arranjaram para respeitar as obrigações até então desdenhadas. Então você observa, né, nesses 2 outros parágrafos que a gente leu, que o trabalho ele já começa buscando a disciplina, né? Então você não é porque você está preso que eu vou simplesmente pegar qualquer um, mas aqueles que têm boa conduta. Dentre aqueles que têm boa conduta, era preciso manter um certo comportamento adequado para fazer parte daquela experiência, né? Então, o fato de você ter sido selecionado não significaria, portanto, que você estaria sempre entre o grupo de selecionados, mas que você deveria manter um comportamento adequado, manter uma disciplina adequada para se manter no grupo selecionado. Além disso, né, os ensaios, né, faziam com que os presos tivessem alguma atividade diferente das atividades que davam a eles a ideia de castigo. Então, quando você tem um trabalho, mas esse trabalho que você faz ele de forma obrigada, sob pressão ou sobre algum tipo de ameaça, né? Mesmo quando você está em liberdade e essa ameaça, por exemplo, é o desemprego ou a falta de recursos para a manutenção da sua casa, então você não faz essa atividade com satisfação. Imagina quando isso acontece num presídio, onde você já está privado da sua liberdade. Então, muitas das atividades que eram colocadas como é feito até hoje, com horários pré-determinados, né, e com algum sentido de obrigação. Esse trabalho com a música, pelo que dá a entender até agora na leitura, já era um trabalho a convite, né? Então o preso podia ir ou não ir, né? Podia ser selecionado ou não ser selecionado, podia se candidatar ou não se candidatar, baseado em algum requisito prévio. E a iniciar a participação nos ensaios, o efeito foi muito grande sobre a moral das pessoas, porque elas se viram fazendo, ao invés de algo bruto, de algo rude, de algo violento, de algo forte, algo delicado como o canto. Então, esse efeito sobre a moral é como se você conseguisse enxergar em você qualidades e habilidades que até então você não percebia. Sigamos na nossa leitura. A fim de dar melhor a compreender a importância que ligam à instituição desses coros, lembrarei que o silêncio lhes é imposto habitualmente. Pensam, mas não falam. Poderiam esquecer a sua língua, da qual não mais se servem momentaneamente. Nessas condições, compreende-se, em esses trechos de conjunto, falados e cantados, lhes caem como maná do céu. É o momento de se reunirem, ouvir vozes, romper sua solidão, comover-se, existir. Então você observa que uma das disciplinas ali do presídio era a manutenção do silêncio e, consequentemente, você acabava por não ter grandes momentos de comunicação entre os presos, né?
até porque eles estão em celas isoladas ou em grupo, né? Então você acaba só conversando ali com o grupo da sua cela e em voz baixa, ou então se você está numa cela isolada, você não tem nem com quem conversar e tem que manter silêncio, não pode ficar gritando pro outro que está na cela em frente ou na cela ao lado, senão vira um banzé aquele negócio. Então, você ter um espaço onde você pode soltar a voz num canto, né, expressar sentimentos e ouvir as vozes de outras pessoas, rompe com aquela solidão característica de você estar isolado numa cela, por exemplo, sozinho, numa solitária, né? E você então pode se comover com a história que a música cantada traz, com a letra da música ou com as lembranças felizes que você tem, porque toda música te traz algum tipo de lembrança ou te toca alguma fibra do ser, né? Ou faz com que você seja envolvido por alguma memória, né? Ou por algum desejo que você tem, caso você não tenha vivido aquela experiência que a música está descrevendo na letra ou nas notas musicais. Então, isso tudo faz com que você tenha uma sensação de que você existe, né? De que você não é simplesmente um ser que cometeu um erro, sim, mas que você está para sempre pregresso e isolado da sociedade, mas que você existe, que há alguém que, trazendo a música até você, se importa com você. E é daí, a partir desse sentimento de que você existe, de que você tem alguma importância, é que a sua autoestima se melhora. Continuando a leitura. Repito que os resultados são excelentes. Em 70 cantores de que este ano se compunha o Orfeão, 16 graças puderam ser concedidas. Não é concludente? Interessante, né? Esquecia-me de dizer que a experiência foi feita em Melun. É uma prova a encorajar, um exemplo a seguir. Quem sabe? Esses corações endurecidos talvez sintam fundir-se o gelo e irão ainda gostar de alguma coisa. Ensinando-lhes a cantar, ensinam-lhes a não mais maldizer. Seu isolamento se povoa, a cabeça se acalma e a tarefa lhes parece menos pesada. Depois, terminada a pena, por vezes reduzida pela aplicação e pela boa conduta, sairão outros e não pervertidos pelo ódio. Então você observa que o fato de você já ter um grupo, né, que gosta de cantar, porque se candidatou para cantar é porque gostaria de cantar. A partir desse grupo que gosta de cantar, você tem essa transformação íntima que a música, as letras e tudo o que a gente falou até agora vai fazendo e realizando. Na medida em que isso vai fazendo com que a pessoa tenha esperança, ela vai se sentindo mais forte e, consequentemente, vai resistindo mais às tentações e às influências dos maus pensamentos e do mal que povoa o que está ao seu redor. Por quê? Porque ela quer se manter no canto. O canto dá a ela algum prazer, o canto dá a ela alguma satisfação, o canto dá a ela alguma esperança. A música vai povoando o íntimo do ser e ele vai começando a ter um outro modo de pensar e de agir, ou seja, ele quebra aquela sintonia do ódio, ele quebra aquela sintonia do retribuir o mal com o mal, né? Porque ele se vê fazendo algo que é diferente, que é suave, que é bom. Então, não é que a gente deve simplesmente isolar os presos, mas a gente deve tentar trabalhar de alguma forma por essa correção. E é óbvio, você viu que ele diz
que de 1.000 presos ele selecionou 100. Desses 100, você percebe que nesse último parágrafo já ficaram só 70, então desses 100, 30 provavelmente devem ter sido retirados do grupo, e desses 70, apenas 16 deles tiveram algum tipo de graça, de benesse por esse bom comportamento. Mas são 16 almas, são 16 espíritos que conseguiram de alguma forma lutar, talvez ainda não vencer, mas lutar no sentido de conseguir controlar de alguma maneira as suas más tendências. Talvez ainda não tenham vencido todas as más tendências, mas conseguiram alguma benesse com esse comportamento. E é isso que a gente deve entender. São 16 em 1.000. Né? É menos de 2 a cada 100, menos de 2%, né? 1,6%. Então, se a gente conseguir isso num período de tempo de uma encarnação, já são 16 espíritos para nos ajudar a melhorar os próximos 16 espíritos. Então, essa espiral, ela ganha muita força, ela ganha pujança na medida em que você tem mais espíritos que conheceram esse lado mal e estão sendo reformados por algum mecanismo e passaram a atuar no bem. Então eles sabem os meandros de como abordar quem ainda passa pelo caminho por onde eles já trilharam. E é esse pensamento multiplicador que a gente tem que ter em mente. E não aquele pensamento de, não, a gente vai resolver o problema e vai fazer esse problema desaparecer em alguns dias, ou em alguns meses, ou em algumas semanas, ou em alguns anos, né? E a gente está sempre nessa promessa de imediatismo, né? Então vamos acabar com o vício das drogas, vamos acabar com a violência, vamos acabar e vamos acabar. Então que a gente tenha em mente que nós não precisamos acabar com nada, a gente precisa transformar a vida das pessoas, transformar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa maneira de pensar e agir, para que a gente consiga influenciar, pelo exemplo, outras pessoas a fazerem o mesmo. Vou parar a leitura por aqui, né? Me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, mas a gente continua na próxima palestra, a gente vai continuar no assunto, porque Kardec aborda o assunto bem profundamente. Tem bastante leitura ainda para a gente fazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, tenham uma boa semana.